Você já comeu a sua dose de colágeno hoje? Esse aqui tá lindo. Ele tá com uma consistência especial. Olha. Eu já postei essa receita. É só você correr lá, pegar e fazer. Você quer uma pele tonificada aos 55 anos? Quer unhas fortes, cabelos bonitos? É só me seguir. Quantos desses pode comer? Quantos você quiser. Quem é que quer se cuidar desse jeito? A sua dose de colágeno. Eu já ultrapassei a minha dose.